tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Muito boa noite, começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, a partir de 9 da noite. Com a reprise também, que você já sabe, todo sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. No sábado, quando você estiver na sua casa e for assistir o programa de saúde, você vai ver que não tem como você participar. É programa de saúde gravado no sábado. Mas na terça-feira e aqui na TV Candidez, você já sabe, você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a segunda terça-feira de 2020. E uma terça-feira, dia 14 de janeiro, que eu vou dizer uma coisa para você. Foi praticamente um sol para cada um. Temperatura elevada em Divinópolis. No meio da tarde, ameaçou aí uma chuva, né? E boa parte de Divinópolis ficou com o céu bastante escuro. Muita gente achou que poderíamos ter aí uma chuva e essa chuva não veio. E o calor persiste em Divinópolis. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo hoje o odontólogo, periodontista, implantodontista, Dr. Gustavo Ribeiro Contígio. Hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde bucal. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo neste 14 de janeiro de 2020. Começamos o ano já na terça-feira passada, na primeira terça-feira do ano, e seguimos sempre ao vivo aqui na TV Candidez. Doutor Gustavo, muito boa noite, prazer te receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, Samuel Duval, boa noite quem nos assiste da TV Candidez. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde e poder tirar algumas dúvidas dos telespectadores. Bacana. Você já sabe, você participa conosco ao vivo pelo 3222-5052. 3222-5052. O telefone tem um número fixo, mas é o WhatsApp da TV Candidez. Para a gente começar esse nosso bate-papo sobre saúde bucal, a gente vai falar sobre a questão das doenças gengivais. Quais são as principais ou quais são as mais comuns doenças da gengiva que a gente poderia começar esse nosso bate-papo de hoje, dessa terça-feira? Bem, a cavidade bucal, a gente tem duas doenças que a gente pode classificar como doença. A cárie, que é uma doença, e as doenças gengivais, as doenças periodontais. A gente tem a gengivite e tem a periodontite, né? A gengivite, eu vou ter uma concentração da inflamação, da infecção nos tecidos gengivais. E a periodontite já vai envolver a parte óssea, a parte de raiz, a gengiva também, mas já um aprofundamento envolvendo a parte de raiz e de osso. Você falou sobre a questão da cárie. Normalmente a pessoa não vai ver que ela está com essa doença. Muitas das vezes ela pode perceber quando sentir uma dor. Pode ser por esse caminho? Se tiver num local de não visualização, né? É uma região mais frontal, a pessoa não consegue identificar, né? A cárie é um dos principais sinais e sintomas, né? Dos sintomas, principalmente, é a dor, a alimentação, algum tipo de alimento. A doença periodontal, muitas vezes, a não ser que transforme num abscesso, o paciente não sente dor. Vai, às vezes, apresentar um sangramento, vai apresentar uma mudança de cor, uma mudança de volume da gengiva, mas dor é mais difícil de apresentar. E, nesse caso, isso é ruim? A gente fala que
a dor, ela é um sintoma e deixa o paciente inquieto, né? E ele vai procurar uma solução. Isso mesmo. Muitas vezes, a questão periodontal acontece da gente receber, às vezes, alguma indicação de algum colega. Ele foi fazer uma pesquisa, um exame radiográfico, foi fazer uma pesquisa de cárie e identificou perda óssea, né? No exame radiográfico. No exame clínico, ele identificou, às vezes, um dente com mobilidade, uma gengiva com alguma alteração de anatomia. Aí ele indica para o periodontista para poder fazer o tratamento. Todas essas doenças que você citou aí logo na abertura do programa, elas carecem de prevenção? Elas podem ser prevenidas? Prevenção é o melhor remédio. A gente sempre fala, né? Prevenir é melhor do que remediar. Sempre que a gente tem um programa de prevenção, a gente vai ter sempre mais economia, em todos os sentidos, para o paciente, para o poder público, de uma maneira geral, né? Então, é fundamental que a gente invista na prevenção. Então, o tratamento, muitas vezes, ele tem que ser feito, mas o profissional, ele tem que, o especialista, o periodontista, o dentista, de uma maneira geral, ele tem que focar principalmente a prevenção, a educação, né? Eu falo bem entre aspas, a questão da educação, que às vezes a gente comenta com o paciente, não, a gente está mal educado, mas não é mal educado com relação à questão, a orientação com relação à saúde bucal. Então, essa orientação, hoje em dia tem mudado muito, né? Todas as informações, os colegas buscam sempre aperfeiçoamento, especialização. Hoje a gente tem um número de profissionais na nossa cidade muito bons. Então, é só a gente focar na prevenção, não vai deixar de existir o tratamento, mas a prevenção é suma importância. Quando a gente fala da prevenção, nós estamos falando apenas e tão somente na escovação, no uso do fio dental e uma visita de vez em quando ao dentista? Ou você, como profissional experiente, poderia acrescentar algo mais sobre essa questão da prevenção? O básico é isso. Escovação, o uso regular do fio dental, é super importante, né? Fio dental, eu diria que é uma parte não mais importante que a escovação, mas é muito importante. Essas consultas ao profissional, a educação, programas a gente já teve isso há uns anos atrás, há muitos anos atrás, nas administrações atrás, a gente tinha os profissionais. Eu trabalhei na prefeitura um tempo, né, logo que eu voltei para Divinópolis. A gente tinha nas escolas que a gente trabalhava, as diretoras, principalmente, elas eram muito preocupadas com a prevenção, então a gente fazia palestra para os meninos, né, e eles eram ávidos de informação. A gente levava evidenciador de placa, levava fio dental, ganhava escova. Hoje a gente tem muita gente trabalhando nesse sentido, mas eu acho que tinha que ser uma pretensão, né? Não sei se a gente consegue. A prevenção para a saúde geral, bucal, sistêmica da pessoa, ela tinha que ser um programa de escola, né? Tinha que ser uma matéria de escola. Eu já entrevistei aqui outros colegas seus aqui da odontologia, inclusive o Jadson, já esteve aqui com a gente várias vezes, e outros dentistas também, o Guilherme, filho do Marlúcio, o próprio Marlúcio. E a gente aborda uma questão com os dentistas que é bastante interessante, né? Você já está com uma caminhada aí já de mais de 30 anos como profissional, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um pouco da sua história no segundo bloco, porque parece que existia um determinado rito no tratamento odontológico que se extraía os dentes para colocar uma prótese, um rote. Isso mudou completamente hoje, doutor Gustavo? Hoje já não é mais dessa forma? Felizmente, né? E aí você citou alguns profissionais e a gente tem, se a gente for citar todos os excelentes profissionais que a gente tem na nossa cidade, né? A gente fica aqui a noite inteira, né? Mas a odontologia mudou muito, né? A odontologia, ela passou
daquela fase de, não tem recurso, vou remover porque não tem recurso. Então, hoje a gente tem facilidade de tratamento, facilidade, a nossa cidade é uma cidade que tem facilidade, é uma cidade escola também, né? A gente tem 3 faculdades de odontologia, tem cursos de especialização na nossa associação, né? Então, a gente tem facilidade de trazer essas tecnologias do mundo inteiro para cá, né? Você vê mesmo o próprio sistema, as nossas clínicas de radiologia. Hoje a gente tem tomógrafo aqui, que faz tomografia como se você fizesse no Japão. Bom, né? A gente tem essa facilidade. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, a odontologia nossa, isso eu escutei uma vez e falo, e não tem medo de errar, é a melhor do mundo. A gente precisa de ter mais recurso para poder aplicá-la. Então, se a pessoa tem um dente, ainda que esse dente esteja bastante, vou usar um termo aqui bem popular, judiado, castigado, o profissional vai preservar esse dente? Vai avaliar. Correto. Né? Vai avaliar isso, né? Com uma gama de ferramentas de diagnóstico que a gente tem, de exames complementares, exame clínico, exames complementares, e vai propor para aquele paciente várias opções de tratamento, até a extração, que é uma forma aceitável de tratamento. Mas hoje a gente já não pensa nela em primeiro lugar, a gente pensa como uma alternativa. Eu não sei se essa pergunta que eu acabo de receber agora está um pouco fora, né, dentro da sua especialidade, mas eu vou fazer aqui. Quem está enviando aqui é o nosso amigo Manuel Gonçalves, que é um dos grandes profissionais da corretagem de imóveis. Um abraço para você, Manuel. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Ele está perguntando aqui sobre a questão do bruxismo. É o Manuel Andrade. Manuel, muito obrigado. Um abraço para você. O que causa o bruxismo e se o bruxismo tem cura? É uma questão que a gente lida com ela no dia a dia, né? Um abraço, Manuel. E o bruxismo está relacionado, multifatorial, descarga emocional, alteração de posicionamento dos dentes, né? Algumas coisas a gente consegue corrigir, outras coisas, o que é o inconsciente, muitas vezes acontece, esse nome cientificamente a gente não usa mais, né? A gente muda para briquismo, cêntrico e excêntrico, mas isso aí é uma questão técnica, né? Mas o bruxismo, por que ficou esse bruxismo? Porque o hábito era noturno muitas vezes, né? E a gente não tem o poder, a consciência que está fazendo. Você está dormindo. A gente tem algumas soluções, alguns paliativos, algumas ajudas, são placas. Hoje, a questão do Botox é muito bem indicado a aplicação do Botox. Você vai diminuir a questão da potência muscular, né, da força muscular, e ameniza um pouco. Mas é multifatorial. Muitas vezes você tem que envolver outros profissionais, né? A periodontia, ela indica para outros profissionais, o especialista em reabilitação bucal, o especialista em dentística, para poder nos ajudar amenizando. Muitas vezes cura a gente não consegue. A gente consegue diminuir os efeitos indesejáveis. Bacana, tá importante a pergunta feita pelo Manuel. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. É a segunda terça-feira de 2020, nessa terça-feira de muito calor em Divinópolis. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Segurança, experiência, tecnologia, atenção,
Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. A Forte Limpeza tem produtos de limpeza residencial e industrial. Há mais de 8 anos no mercado com qualidade, preço justo e agilidade. Produtos concentrados com rentabilidade e custo-benefício. Atendimento diferenciado e consultoria exclusiva. Conforto, praticidade e agilidade sem custo adicional na entrega. Forte Limpeza, Rua Olinda, 513, Bom Pastor. 3214-5464. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Boletins de corrida de rua. Oferecimento Forte Limpeza. Produtos de limpeza residencial e industrial. 3214-5464. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Na primeira terça-feira de dezembro, eu chamei aqui o cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada e ele teve um imprevisto na cidade de Formiga, onde ele também atende, e por esse motivo ele não esteve presente conosco naquela oportunidade. Nós até reprisamos aqui um programa. Mas eu conversei com ele essa semana e o Cláudio Roberto Almada, que é inclusive cooperado Unimed Divinópolis, vai estar conosco na próxima terça-feira. E eu vou pedir aí a dupla Carlos e o Aleph que coloca a chamada pra gente. E na próxima terça-feira nós vamos receber aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde a presença do médico cirurgião bariátrico Dr. Cláudio Roberto Almada, ele também que é cooperado Unimed Divinópolis. Dr. Cláudio, qual que será o tema dessa nossa entrevista? O que o telespectador pode esperar dentro desse tema da cirurgia bariátrica? Boa noite, programa Amostra Grátis. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos da TV Candidez, o programa Amostra Grátis. Nós estaremos falando sobre obesidade e a obesidade hoje ela é um grande problema em nosso país, uma vez que nós temos 20 milhões de obesos no Brasil precisando da cirurgia. Por que precisando da cirurgia? Nós sabemos que é uma doença grave, complexa, multifatorial e de difícil controle. Por isso, nós temos indicado hoje a cirurgia com muita facilidade e o risco da cirurgia hoje é muito pouco, em torno de 0,3%. Diante dessas circunstâncias da evolução da medicina, da tecnologia, nós estamos cada dia operando mais pacientes, uma vez que esses pacientes, quando chegam na obesidade, chamada de obesidade mórbida, a chance deles perderem peso e manterem o peso perdido sem a cirurgia bariátrica é menos que 3%. É isso que os pacientes precisam fazer, buscar profissionais especialistas na área para que eles entendam realmente o que é obesidade, quais são as consequências de você viver obeso, o tempo de vida que esse paciente tem a menos por estar obeso e uma relação direta com qualidade de vida. É isso que os pacientes precisam fazer, procurar ajuda no consultório, entender o que realmente é essa doença e procurar a melhor saída para resolvê-la. Nós estaremos então ao vivo para responder todas essas questões. Obrigado, doutor Cláudio. Voltando na próxima terça-feira ao vivo, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Um abraço para o Cláudio Roberto Almada. No dia 9 de fevereiro nós teremos em Divinópolis a rústica da Polícia Militar. O sistema MPA de comunicação tem apoiado esse grande evento que vai acontecer aqui em Divinópolis. Eu vou pedir ao Aleph que coloque a chamada para a gente. Temos uma chamada da rústica da PM. Olá pessoal, estou aqui ao lado do comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Divinópolis, Tenente Coronel Rodrigo Teixeira.
Ele está passando aqui no programa Amostra Grátis da Saúde para deixar um recado muito importante. No dia 9 de fevereiro, nós teremos a abertura do calendário esportivo de corridas de rua em Divinópolis, com a famosa corrida da PM. Tenente Coronel, comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, Rodrigo, muito boa noite, prazer te receber aqui. Qual que é o recado para o telespectador da TV Candidez do programa Amostra Grátis? Boa noite, Samuel do Vale, boa noite aos espectadores, telespectadores do programa Amostra Grátis. Estamos aqui passando para poder relembrar a todos da corrida da Polícia Militar, que será realizada aqui na nossa cidade de Divinópolis no dia 9 de fevereiro, aqui agora de 2020. E vamos lembrar que tem aí uma ideia muito importante, né? Parte da arrecadação desse evento vai para a conclusão, a construção da pista de atletismo da companhia que fica no bairro Icaraí. Está correta a informação? Sim, essa parte dessa renda será utilizada para iniciar as obras da pista de atletismo aqui na nossa cidade, que a gente vê que é um problema que a gente tem aqui, tanto na Polícia Militar quanto de toda a sociedade, que é um local realmente apropriado para se realizar as nossas corridas. Obrigado pela participação. Tá, por nada, boa noite a todos. Um abraço para o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar aqui de Divinópolis, para o Gleiber Alves, e será uma grande festa. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença de Dr. Gustavo Ribeiro Gontijo. Ele é periodontista, implantodontista. Neste segundo bloco, Gustavo, a gente sempre faz aqui um bate-bola, um bate-papo, para mostrar um pouco mais para o telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, desse profissional que aqui está. Qual é a história de vida do Gustavo Ribeiro Gontijo? Primeiro, você é de Divinópolis? Sou de Divinópolis, família de Divinópolis, tradicional de Divinópolis, né? Amo muito a minha cidade, a gente preza muito pela cidade, é apaixonado por Divinópolis e há alguns anos já estamos aí. Você falou de uma família tradicional, o seu pai é bastante conhecido aqui na cidade, durante muitos anos foi o braço direito aí do José Alonso Dias, né, lá no Estrela do Oeste Clube. E dono da Casa Edson, né? E Antônio Gontijo, não é isso? Antônio Machado Gontijo. E como é que ele está? Está bem? Está ótimo, está bem, está com a saúde toda e tranquilo e ainda cobrando, chamando a atenção da gente. Tá ótimo, a saúde está perfeita. Já que a gente começou falando um pouco da sua família, são quantos filhos do senhor Antônio Machado Gontijo? Nós somos 4, né? A Giovana, eu, a Flávia e o Antônio. Tá, desses 4 aí, quantos se colocaram aí para o caminho aí da saúde? Só eu e a Giovana, né? A Giovana é médica, pediatra e está lá na clínica com a gente. A Flávia hoje é a dona da Casa Edson e o Antônio tem a loja dele também lá na Rua Goiás, né? O seu irmão, aliás, parece muito com você também, né? Lembra muito você fisicamente. Lá, ali na Goiás, todo mundo parece, né? Ali na Goiás, ali quase esquina com a Amazonas ali. Perto do Filezão. Entre Amazonas e a Maranhão. E a Flávia já esteve aqui, sempre está aqui nos programas. Foi entrevistada aí no final do ano aí pelo Evandro, né? Sempre com aquela dedicação aos cães também no adestramento. Ao Agility e me introduziu no Agility também. E eu tô com a minha cachorra também. A gente está correndo o Brasil aí fazendo Agility. E como é que foi essa escolha pela odontologia? Eu fui para Belo Horizonte. Naquela época a gente tinha que migrar, né? Tinha que ir para Belo Horizonte para poder buscar um estudo melhor, e eu fui para fazer engenharia. Eu queria ser engenheiro, mais por, às vezes, influência do pai, né? Trabalhava na loja com ele, fui para fazer engenharia elétrica. Mas aí achei que não seria o campo, poderia não ser feliz, né? E resolvi, tinha habilidade, a gente, né, tem alguma habilidade manual e tudo, e aí eu resolvi fazer o vestibular para odontologia, passei em 85, entrei na Federal, formei em 88 e estou aí quase 31 anos trabalhando na odontologia. Que bacana. E assim que você se formou na Universidade Federal, né, na UFMG, você já veio direto para Divinópolis ou você permaneceu em Belo Horizonte por mais algum tempo? Eu fiquei 1 ano e pouco em Belo Horizonte, voltei para cá até para fazer a questão do consultório, né, a gente montar tudo, e voltei para cá no dia 23 de abril de 1990, eu abri o consultório, foi o primeiro dia que eu entrei dentro do consultório e comecei a trabalhar.
Você já começou como periodontista ou começou como clínico, nesse 1990? Não, nessa época, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal, não permitia que a gente fizesse especialização antes de 2 anos de formato. Então, eu fiz um aperfeiçoamento lá em Itaúna, com o professor Juraci, lá na Faculdade de Odontologia. E depois, em 91, eu fiz a minha especialização, terminando em 93. Só a partir de 93 que eu me dediquei totalmente à periodontia. Só periodontia. E como é que Divinópolis te recebeu, né? Porque você saiu daqui praticamente um adolescente, eu posso falar dessa forma. 15 anos, né? Em 1982, quando o Brasil estava disputando a Copa da Espanha, que é aquele grande time. Com certeza. E você voltou. Como é que você sente que a cidade te recebeu já como profissional da odontologia? Te recebeu bem? Recebeu bem. Divinópolis recebe todo mundo muito bem, né? Divinópolis é uma cidade muito acolhedora, e isso aí não resta dúvida. Cresceu muito, mas ainda é acolhedora. Recebeu bem, e eu busquei alguns amigos, alguns conhecidos, fiz alguns convênios na época, que às vezes ninguém nunca às vezes falava muito em convênio assim com empresas, com indústrias. Eu fiz os convênios. Lembro na época tinha o Alessandro Costanzi, né, que tinha a fábrica, fiz o convênio com ele. As empresas nossas aqui, sindicatos, e tudo assim, chancelado, tudo apoiado pelo papai, né? Que era o meu cartão de visita. Então, a gente aproveitava o cartão de visita, né? O Toninho da Casa Edson e tudo, e abriu porta, e a gente sempre foi, né? Convivia no Estrela, e naquela época que eu estava voltando, alguns amigos estavam empreendendo, né? Começando as suas empresas. Aí, a gente reencontrou e conseguiu montar essa parceria. Que bacana. E você falou da sua especialização e também você tem um mestrado, né? Que é um pouco raro hoje em dia de ter o mestrado. Por que você foi buscar o mestrado? Com qual objetivo? Depois que eu terminei a minha especialização, o professor Juraci, que era o coordenador lá da especialização de Itaúna, me convidou para dar aula lá com ele na especialização. E aí você vai vendo, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai vendo que você necessita buscar mais conhecimento, mais postura para dar aula, né? Então, em 99, começou essa questão do mestrado lá em Campinas, e um amigo me chamou, o Dr. Gilberto Rachid, ele me chamou para que a gente fosse junto. Um fazia companhia para o outro, né? Era bom, para não ir sozinho. Ele me chamou e eu aceitei o desafio. Então, em 99, 2000, 2001 e 2002 eu defendi minha tese. Da minha turma eu fui o primeiro. Que até está muito dentro do nosso tema de saúde bucal, né? Que foi a doença periodontal em mães com parto prematuro. Fiz a minha pesquisa toda aqui no Hospital São João de Deus, com apoio da diretoria da época, o doutor Alair foi fundamental, o pessoal da enfermagem, estava começando o CTI infantil, né, a doutora Olga, a Giovana mesmo, que implantaram, né, e a equipe da periodontia, eles implantaram, da pediatria, perdão, eles implantaram o CTI e deram um apoio fundamental para eu poder entrar no hospital, né, e fazer a pesquisa. E foi, assim, muito gratificante, porque a gente acha uma correlação importante do foco dentário na saúde sistêmica do paciente. Que bacana. E, veja bem, Gustavo, a sua mulher, ela é de Divinópolis também? Foi ela que te fez voltar ou ela não é da cidade? Não, ela é de Belo Horizonte, nós somos colegas de turma. Olha que bacana. E como é que ela se adaptou aqui em Divinópolis? Já se considera uma divinopolitana? Muito bem. E ela brinca que ela tem mais tempo de Divinópolis do que de Belo Horizonte. Então, ela é mais divinopolitana do que Belo Horizontina. Então, muito bem, uma recepção. Os amigos que eu tinha se tornaram amigos dela, né? E os novos que a gente foi fazendo. Aí a gente vai fazendo aquela nossa família, aquela amizade. E
Perfeita, a cidade, como eu disse, é acolhedora. Você falou que ela foi sua colega de faculdade. De faculdade. Ela também é dentista. Ela é dentista também. Que bacana, que legal. A história de vida aí do odontólogo, né, periodontista Gustavo Gontijo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente está falando hoje sobre a questão da saúde bucal. O mestrado, você gostou da experiência de dar aula? Eu falo que a minha mãe sempre foi professora, né? E foi professora universitária até alguns 4, 5 anos atrás. E eu acho que o bichinho pica a gente, o bichinho de dar aula pica a gente e a gente gosta, né? Gosto muito. Dei aula aqui na FUNORTE até 2018, coordenando um curso de especialização. E a gente sempre, né, chamado para fazer uma palestra, para dar uma aula em algum curso. É uma experiência muito gratificante e força e nos coloca naquela necessidade de estar sempre atualizando, estar sempre buscando uma informação, buscando um conhecimento que a gente é cobrado, né? Que bacana. E eu acho também que você se deparar com um profissional calmo, sereno e tranquilo, eu acho que você leva muito essa característica, eu acho que isso ajuda muito e agrega, principalmente quando o paciente chega, né, no consultório um pouco talvez debilitado, um pouco com medo, um pouco receoso. É uma característica sua? Você admite isso? Eu admito, mas às vezes a pessoa comenta isso, né? Ah, calmo, tranquilo. Eu falo muito assim, no que a gente faz bem feito, a gente dá conta de fazer. Não me peça para fazer algum outro tipo de especialidade que eu não consigo, né? Aí eu vou ficar nervoso, mas é uma brincadeira. Mas assim, eu sempre fui desse jeito, sempre fui calmo, não que eu não seja exigente, que eu não seja, que eu tenha sangue frio, não é isso, mas que a gente, é bobo, não é. Mas é que a gente tenha confiança no que faz, né? Sabe fazer e tenta transmitir essa calma, essa confiança mesmo tem que ser maior do que o medo. Bacana. Eu vou encerrar esse bloco com uma pergunta aqui um pouco difícil, né? Você vai ter que ter um jogo de cintura para não falar marca, para não falar aí nome. Uhum. A Maria das Graças está perguntando aqui sobre a questão. Afinal de contas, pergunta ao doutor Gustavo, qual é o melhor creme dental, aquele que clareia de verdade? Porque todas as propagandas falam que são os melhores. E aí, como fica o consumidor nessa? Obrigado, Maria das Graças, do bairro Interlagos. E o periodontista Gustavo Gontijo responde para a gente. Maria das Graças, eu falo sempre o seguinte, falo isso no consultório, falo isso toda hora. Não existe, né? Cientificamente não existe. Creme dental branqueador, creme dental, não tem. O clareamento, tudo, faça ele sob supervisão, faça no consultório, com um profissional de sua confiança. Igual eu comentei antes, nós temos profissionais fantásticos em Divinópolis, né? O melhor creme dental, todos são ótimos. Hoje, escova, creme dental e fio dental é o básico. Isso que a gente não pode deixar de ter. A gente tem os melhores do mundo também, né? A nossa tecnologia é fantástica, nós não precisamos buscar nada lá fora, certo? Então, o que for do seu agrado, o que você adaptar melhor, o que, né, às vezes a pessoa compra, ressecou, não, tive uma alergia, tive isso, tive aquilo. Então, o que se adaptar melhor, todos são bons, mas clareamento, branqueamento, os whitening, tudo, cientificamente, em creme dental, zero, nada funciona. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira com o Amostra Grátis da Saúde, recebendo hoje com muito prazer Gustavo Ribeiro Gontijo. Ele é odontólogo, periodontista e implantodontista. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família.
Cuidar de você, esse é o plano. Da Megascan, ressonância magnética tem nome e esse nome é Megascan. O horário estendido, você deve prestar atenção até às 10 da noite, de segunda a sexta e no sábado até 1 da tarde. E em nome do Forte Limpeza, nós vamos dar agora a dica de corrida. Em Belo Horizonte, em 2020, já está programada todo o circuito das estações. O Forte Limpeza dá essa dica de corrida aqui no programa Mostra Grátis da Saúde. Nós teremos no dia 21 de junho a plataforma Etapa Inverno. E no dia 30 de agosto, etapa primavera, 29 de novembro, etapa verão. Circuito das estações, que é considerado o melhor circuito de rua do país. Um grande abraço para Priscila Taconi e toda a equipe da Norte Marketing Esportivo, no oferecimento do Forte Limpeza. Muito obrigado aí ao Carlos, muito obrigado ao Aleph, de volta com a nossa entrevista ao vivo. Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o periodontista Gustavo Gontijo, que é aqui da Minas Gerais, 471. A Meire agora há pouco perguntou seu telefone, é o 3221-3704. Isso, correto. A gengivite tem idade certa para aparecer? A Maria Helena do Centro é quem faz a pergunta. Não. Eu tenho... a gente não tem experiência com odontopediatria, né? Eu falo que eu gosto, às vezes, eu gosto de ver os meninos, mas eu não trato, né? Mas desde que a gente tenha a estrutura dentária presente, né, o dente na cavidade bucal, eu já tenho um acúmulo da placa bacteriana, que hoje a gente chama de biofilme bacteriano, né? E o acúmulo, a permanência, a não remoção desse biofilme vai desencadear a doença periodontal que a gente chama de gengivite. Não tem uma idade certa, então, não? Não tem. Mesmo com a pessoa já na terceira idade, pode aparecer? Pode ser mais difícil um pouco? E hoje, não, pode aparecer, sempre. E hoje, nós temos o quê? Uma nova que é a mesma doença, que a gente chama de mucosite. A mucosite é a gengivite em torno dos implantes. Muitas vezes a pessoa fala, eu achei que se eu fizesse um implante eu não precisava mais de cuidar. Tem que cuidar igual o dente, né? Porque volta a ter estrutura para retenção das bactérias. Porque aquelas bactérias, imagina que você está um desdentado, você não tem dente. Essas bactérias que causavam a doença periodontal, elas permanecem na sua boca, só que em menor número. Você reabilita com o implante, você volta a ter uma estrutura que atravessa, né, um transmucoso, que atravessa o tecido, que é a mucosa. E se eu não tiver uma higienização, escova, fio dental, creme dental, escova interdental, os instrumentos de higienização, eu vou ter a mucosite, que é a mesma gengivite, só que a gente não chama o tecido em volta do implante, a gente não chama cientificamente, né, no meio acadêmico, não chama de gengiva, a gente chama de mucosa. Mas a doença é a mesma? A doença é a mesma. Eu queria fazer aqui, abrir um parêntese com você, né, quando a gente está falando da questão da saúde bucal. E é muito comum, às vezes, a pessoa só ir ao dentista, não são todas as pessoas, mas só quando há algo muito incomodando, né? E sendo que o recomendado é pelo menos ir uma vez ao ano, né? Para dar uma avaliação. Uma ou duas vezes, vai depender meses. do programa que foi estabelecido. Em 2009, eu até passei por uma cirurgia com você. Eu não sei se eu vou falar corretamente, mas eu tive lá uma secreção branca, não sei, na gengiva, na parte superior, né? Eu me lembro que você fez a cirurgia, nós já estamos falando isso de vai para 11 anos já, quase. Inclusive, você até sugeriu que fosse mandado para biópsia aquele material, né? A pessoa às vezes olha dentro do espelho, viu alguma branquidão, ela tem que procurar o dentista imediatamente? E nem toda branquidão pode ser uma doença maligna? Explica pra gente, Gustavo. Então, na época você não tinha doença periodontal, você não tinha infecção, você tinha o quê? Você tinha uma placa branca, né?
que a gente fez o tratamento, mandou. Então, alguma estrutura está diferente? Vamos investigar. Essa é a ordem. Essa é a ordem, né? Biópsia. O nome, às vezes, é um nome meio esquisito, porque biópsia a gente sempre lembra de quê? Maligno. Não, a biópsia pode dar um resultado benigno. A palavra biópsia, ela assusta muito. Ela assusta, né? Então, a gente tem até muito cuidado em falar, vou fazer uma biópsia, vou remover um fragmento, né? E aí, era o quê? Uma hiperceratose, quer dizer, um aumento da ceratina que a gente tem no tecido gengival. Pode ser causado, às vezes, por uma questão da escovação, pode ser, às vezes, algum trauma de alguma prótese, né? Então, essa investigação, ela tem que ser feita. Então, mudou de cor, está branco, está vermelho, está inchado, está roxo, está negro, né? Está preto. Pesquisa, vai no profissional de confiança, porque o negro, às vezes, pode ser uma tatuagem de amálgama, ou pode ser um melanoma, né? Então, essa investigação, a gente foi do zero para um dos mais severos, né? Tatuagem de amálgama é nada, é estético, né? E o melanoma é um câncer. É um câncer. Então, tem que ser investigado, e quando a gente faz a biópsia, quando é pequeno, a gente consegue remover, a gente remove ela toda. Quando é maior, a gente às vezes remove um fragmento. Quando a gente consegue o tratamento no consultório, perfeito. Se não, a gente referencia, a gente indica para o Hospital do Câncer. Lá tem uma equipe fantástica de estomatologia, né? Um abraço para o Rodrigo, doutor Rodrigo. Ele é maravilhoso, fantástico. A gente referencia para o Hospital do Câncer e de lá eles encaminham o tratamento. Mas a ordem é essa: a pessoa viu alguma alteração, então ela deve procurar um profissional da sua confiança. O conselho é esse, né? Não fique esperando, pode esperar melhorar. Passou 30 dias, passou 40 dias, eu estou falando até demais, né? Mas passou 30 dias, não melhorou, não tem nenhum tipo de melhora, vá no profissional e busque uma informação. Tem um outro detalhe dentro disso aí que eu queria que você esclarecesse também, porque muitas vezes a pessoa só pensa em ir quando tem dor. No meu caso, por exemplo, eu não tive dor alguma. Uhum. É importante salientar isso. Normalmente a dor não vai aparecer, não vai ter sintoma de dor. Cada organismo reage de uma maneira, né? Então, a questão da dor, ela é muito também subjetiva, porque eu tenho um nível de dor, você tem outro, né? Então, a dor, a gente sempre fala, é subjetivo. Se ela tiver muito alta, mas eu tenho que ver se esse paciente também tem um limiar diferente do outro. Muito bem. Bastante importante esse esclarecimento, né, para a pessoa não ter nenhum tipo de dúvida e que é uma alteração e essa alteração ela deve ser investigada. Não sei se está fora também aqui a pergunta. Gostaria de um esclarecimento, doutor Gustavo. É necessário retirar a prótese de implante dentário para fazer limpeza periodicamente? A gente sempre recomenda a manutenção. Isso vai de profissional para profissional, né? Cada um tem o seu protocolo, tem a sua conduta, né? Mas, pelo menos, vamos pensar, uma vez por ano, eu teria que fazer. Pode ser que vá no colega que fez o trabalho, no profissional, e ele faça um exame e, naquele momento, peça um exame radiográfico. Naquele momento, não é necessário. Então, eu gosto muito de deixar cada colega, cada profissional, lá na nossa clínica a gente tem uma conduta, né? Outros colegas que a gente, às vezes, trabalha junto, tem também o seu protocolo. Então, pelo menos uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre, fazer uma revisão desse trabalho, né, para manter sempre o policiamento. Legal. Para a gente fechar esse bloco agora, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar no último, já no fechamento do programa. Você hoje
é mais um profissional periodontista ou mais um implantodontista, ou você está no meio a meio? Hoje eu estou 50% periodontista e 50% implantodontista. Eu só faço cirurgia, não faço prótese, né? A gente referencia para os colegas ou tal. Ou eles indicam, a gente faz o retorno. Mas a clínica hoje, ela tem isso, tem uns 50% para cada especialidade. Legal, olha aqui, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o fechamento do programa de hoje. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, é a segunda terça-feira do ano. Nós temos aqui uma pequena chamada do Laércio Viana, que é o gerente comercial da Unimed Divinópolis, e ele fala aqui sobre a questão da portabilidade. E o Aleph e o Carlos colocam a chamada para a gente. Boa noite, Samuel. Boa noite aos telespectadores do programa Amostra Grátis da TV Candidez. A grande novidade que teve em 2019, em junho de 2019, foi uma publicação do ARN pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aonde ela estendeu o benefício da portabilidade, que antes era somente para os beneficiários de plano de saúde individual e para os planos coletivos por adesão, que são de associações de sindicato, agora também para os planos empresariais, né, os planos coletivos empresariais. Existem algumas regras a serem seguidas, né, para que a pessoa possa fazer essa portabilidade, absorvendo todas as carências que ele já cumpriu num plano anterior. Esse é um grande benefício, uma das grandes novidades que aconteceu em 2019 nos planos de saúde, né, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Muito bem, um abraço aí para o Laércio Viana, que é o gerente comercial da Unimed, e também para o doutor Evangelista, que vai estar conosco agora em fevereiro. Um grande abraço para todos eles, muito obrigado aí pela audiência. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do implantodontista Dr. Gustavo Ribeiro Gontijo. Ele é periodontista e implantodontista. Nós estamos falando sobre a questão da saúde bucal. Nós já estamos caminhando para o final do programa. A Paula de Nova Serrana está perguntando se você pode responder o que causa gengivite. O que causa gengivite é a placa bacteriana, né? O biofilme dentário, a gente vai procurar na literatura, a gente vê biofilme, vê placa bacteriana. São as bactérias que vão colonizar o nosso dente e a não remoção, a permanência dela colonizando essa estrutura do esmalte gera essa reação inflamatória que a gente chama de gengivite. Olá, Samuel, boa noite, sou o Eduardo do bairro Bela Vista. No final do programa, vão aparecendo mais perguntas e ao vivo é isso, é muito bacana. Se tivesse jeito de a gente estender, né, um pouco mais, seria bacana a gente entender todo mundo, mas vamos lá. Sou o Eduardo do bairro Bela Vista. A higiene bucal com bicarbonato de sódio, além da limpeza com fio dental, escovação com pasta de dente, auxilia em alguma forma maior? Muito obrigado aí, Eduardo. E o Gustavo responde pra gente. Ô Eduardo, eu só não gostei aí do bicarbonato de sódio, né? Porque a gente não precisa. O creme dental hoje já tem os abrasivos, esses são microabrasivos. Isso na empresa feito, já é dimensionado para não ter um desgaste dessa estrutura de esmalte, de raiz. O bicarbonato, a gente comprado aí em farmácia e tudo, ele não vem padronizado. Então,
essa questão do bicarbonato é que eu acho que você poderia remover, vai trazer só mais prejuízo do que benefício. Sobre a questão da implantodontia, qual é o perfil do cliente hoje que procura um consultório para fazer o implante? Porque a gente só fica imaginando que vão ser pessoas a partir de 65 anos, a partir da terceira idade, vamos dizer assim. Os mais novos também procuram? Os mais novos, muitas vezes a gente faz nos casos de agenesia dental, ou seja, não formação do germe dental, do dente permanente, ou do dente tecido, dente de leite e o permanente, né? Mas esse perfil, essa pergunta é interessante porque é esse paciente que passou por aquela fase da odontologia, que era aquela odontologia de remover e sem recurso, né? Muitas vezes sem recurso, e hoje ele já tem uma condição estável, tem uma condição, às vezes, financeira estabilizada, ou é um trabalhador, como todos nós, a gente, né, luta no dia a dia, e ele busca essa reabilitação, né? Usa, às vezes, uma removível, usa uma prótese fixa e não está satisfeito com a prótese e quer voltar a ter, em algumas situações possível, né, o dente individual. Ou aquele desdentado, aquele mais antigo, que hoje quer um trabalho mais fixo, aí faz erradamente, mas a gente usa o termo dentadura fixa, né? Dá mais conforto, mais segurança, uma estética melhor, uma capacidade de mastigação melhor, né? E melhora a saúde geral também. A pessoa que não quis se identificar pede para você comentar sobre a questão da gengiva retraída. O que acontece, por quê e se o tratamento é eficaz? Muitas vezes pode ser consequência da escovação, pode ser consequência de uma cirurgia periodontal, a perda óssea, a gengiva, depois que ela cicatriza, depois da cirurgia, ela tem uma retração, isso acontece, é uma consequência. Pode ser uma consequência, né, não é culpa de aparelho fixo, nada disso. Uma consequência da ortodontia, às vezes uma movimentação muito severa. Pode ser a consequência da questão oclusal, lá do bruxismo, do apertamento, né? E o tratamento tem que ser avaliado. Exame radiográfico, exame clínico, para quê? Para que a gente identifique nível ósseo, qualidade de gengiva, para você fazer para a gente pensar em que tipo de proposta que a gente vai ter vai conseguir cobrir essa raiz, não vai conseguir, qual a eficácia, qual a porcentagem de 0 a 100%. Então, o exame é muito importante, a sondagem, né, a identificação de algum hábito, a identificação da persistência, né, igual a gente falou, o bruxismo não tem cura, mas a gente pode amenizar. Isso tudo primeiro, antes da gente fazer o procedimento cirúrgico. Sobre a questão sobre a questão do implante, uma pessoa mandou uma pergunta aqui, eu estou resgatando ela aqui. Nem todas as pessoas, Samuel, vão poder ter o implante, algumas vão precisar de enxerto, como foi o caso da minha filha. Por que isso ocorre? A pessoa não quis se identificar. O enxerto ósseo, ele é importante naquela situação onde eu tenho deficiência de osso. Eu preciso aumentar esse tecido ósseo. Perdeu o dente por um trauma, perdeu o dente por um acidente, uma perfuração de um canal ou uma cárie extensa, né, aí eu tive uma lesão, tive um abscesso muito grande, eu tive uma destruição óssea muito grande. Uma agenesia, a não formação do dente, muitas vezes é importante o desenvolvimento do dente para a expansão do tecido ósseo. Às vezes não tenho. A gente identifica isso com o exame da tomografia e faz o enxerto ósseo para recuperar essa estrutura e posteriormente fazer o implante. Dentro desse nosso bate-papo de hoje, já estamos caminhando para o fechamento do programa de hoje, o que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou nessa nossa entrevista aqui?
já há bastante tempo que a gente vinha tentando fazer essa entrevista com o Dr. Gustavo. O que você gostaria de deixar marcado sobre saúde bucal, para você fazer esse fechamento e um resumo para o telespectador que nos acompanha ao vivo? Bom, Samuel, primeiro, eu te agradeço a oportunidade, né? A sua agenda, a minha agenda, a gente foi tentando, a gente vai casando, você também tem essa agenda muito cheia, a gente vai tentando casar o horário e 2020 a gente conseguiu, né? O que eu sempre prezo e que eu sempre falo é o seguinte: a saúde geral, a saúde sistêmica é muito importante. A boca, ela está presente no nosso organismo. Eu falo isso muito lá no consultório, eu não posso deixar a boca aqui e ir embora para casa, né? Ela está presente no meu organismo. E ela é o quê? Um ambiente contaminado, um ambiente dinâmico, e um ambiente onde a doença bucal, a doença da cavidade bucal, ela pode alterar o sistêmico do paciente, né? Pode alterar cardíaco, a diabetes, né? A questão do parto prematuro. Então, faça a prevenção, procure o profissional da sua confiança, procure o profissional que você acha que pode te dar essa retaguarda de saúde. Confie no profissional, só faça, eu falo também, trata comigo só se confiar. Se não confiar, não venha, né? Porque não vai funcionar. O importante é isso. Eu acho que a gente tem que procurar sempre estar bem. E a saúde bucal, em primeiro lugar, no nosso caso, que a gente consegue identificar vários problemas, ajudando na manutenção da saúde geral. Bacana, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que enriqueceu, tenho certeza que enriqueceu de sobremodo para o nosso telespectador de hoje, no ano de 2020, que é um ano importante para você, que você comemora 30 anos aqui em Divinópolis, né? Com certeza. A sua formação se deu em 88, você teve um hiato fora aí, né? Um hiato em Belo Horizonte, retornou em 1990, então 2020 é um ano redondo de atuação em Divinópolis, digamos assim. Com certeza. Muito obrigado, viu, doutor Gustavo? Obrigado também, obrigado pela oportunidade e estamos à disposição de todos e né, à disposição do programa para novas vindas aqui. E eu espero que no segundo semestre a gente volte, porque esse assunto ele nunca se esgota e quando a gente fala da saúde bucal, né, eu comecei a receber aqui agora perguntas relacionadas mais ao câncer, né? Normalmente as pessoas às vezes deixam para mandar pergunta muito para o final do programa. Isso é muito comum e não é só no Amostra Grátis, quando o programa ele é ao vivo, né? Então a gente vai tentar fazer uma nova agenda com o periodontista e implantodontista Dr. Gustavo para o segundo semestre, né? Para a gente falar mais sobre isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu lembro a todos que a reprise do programa é sábado a partir de 13h. No nosso canal no YouTube você também pode acompanhar vários programas. Esse programa de hoje vai estar disponível talvez já na quinta-feira no YouTube. E no sábado a partir de 13h. Vem aí o Espaço Aberto, a gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, obrigado Gustavo mais uma vez. Obrigado. A gente volta na próxima terça ao vivo. Para você uma boa noite e até lá, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance.